Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje nós vamos ler 1 Coríntios 9, a partir do versículo 23, a palavra diz assim: Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar coparticipante dele. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem apenas soca o ar. Então, o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui? Aqui, quando Paulo ele compara um verdadeiro atleta de Cristo, né? No subtítulo ali. Por quê? Nós somos comparados a atletas. Paulo disse, né? Combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Em outro, né? Paulo disse ali, corris bem. O que te impediu de correr? Por que parou? Então, aqui quando fala da recompensa de uma coroa que se desvanece, por quê? Porque naquela época, da onde se originaram os Jogos Olímpicos? Daqui, da antiga Roma. Aqueles atletas, aquelas pessoas se preparavam, né? Corriam num estádio, né? Faziam algo e aquele que ganhava uma coroa de louros, né? Que era posta aqui, tipo aquela que o imperador usava. Mas era uma coroa que ela secava, ela se desvanecia. E nós não, nós corremos para o alvo que é Cristo. Como Paulo disse, eu não corro sem ter um objetivo. Ele corria e nós devemos correr para o alvo, que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Paulo disse aqui, portanto, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem apenas soca o ar, né? Sem direção. Quem soca o ar não soca nada, né? Então, nós devemos ter o preparo. A Bíblia aqui, Paulo nos compara a atletas espirituais, porque tudo nós precisamos ter um preparo na nossa vida. Regras, seguir princípios, guardar mandamentos. Como eu falei no devocional anterior, sobre as fases do crescimento espiritual, sair do berçário espiritual, deixar de ser recém-nascido, passar a ser como menino, adolescente, depois como jovem, depois, né, vai seguindo ali, até chegar na fase adulta. Chegar no adolescente, depois ali, né, menino, jovem, adulto, a ter responsabilidades, ou seja, nós não podemos ser inconstantes. Um atleta, ele tem um objetivo, um alvo. Ele se prepara, você imagina esses atletas olímpicos, né? Eles se preparam, gente, 4 anos. Eles ficam ali em treinos excessivos, né? E eles se desgastam, pessoas ali, eles treinam demais. E quando está mais perto das Olimpíadas, eles treinam mais ainda. Então, porque tudo é disciplina, tudo exige um treinamento. E assim é para nós obtermos e recebermos as coisas que Deus tem para nós. Porque o fruto do Espírito fala que tem que ter paciência, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei, amor, paz. Então eu preciso ter o fruto do Espírito por completo. Saber que eu tenho que ter a paciência para primeiro fazer a vontade de Deus, para depois eu alcançar a promessa e viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. São regras, princípios. Todos os lugares, né? Quando eu trabalhava de vigilante, na empresa em que eu trabalhava, nós tínhamos que fazer com que as normas, os procedimentos da empresa se cumprissem. A pessoa não podia andar caminhando falando no celular, nós tínhamos que chamar atenção, né? E se aquela pessoa não desse ouvidos, nós tínhamos que levar para os
que eram superiores a ela, a liderança dela. Por quê? Esse é só um exemplo que eu estou dando. Mas nós precisávamos fazer com que as normas da empresa andassem, né? E assim é na nossa vida. Nós precisamos saber que mediante a nossa vida cristã, nós vamos abrir mão de algo, nós vamos ter que fazer escolhas mediante direção de Deus e do Espírito Santo. Nós precisamos compreender que, vou pegar meu caderno aqui de anotação. O que você tem feito para participar do Evangelho? Você tem feito o quê? Você tem aberto mão de algo? Paulo abriu mão de muitas coisas aqui para viver o propósito que Deus tinha para a vida dele. Paulo foi chamado, ele fez várias viagens missionárias, né? Como o pastor havia pregado ontem no culto à noite, que Pedro foi chamado para pregar para os judeus, mas Paulo foi chamado para pregar para os gentios. Paulo, ele fez várias viagens missionárias. Paulo deixou de ser perseguidor para ser perseguido por causa do evangelho, e ele lutava com um alvo, com um objetivo. Tanto que ele falou: combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Ele sabia que já estava se aproximando o tempo da sua morte. E lá na prisão, Paulo foi relatando tudo aquilo que ele vivenciou, o que ele pregou, aquilo que ele abriu mão para viver a vida de Cristo. E Paulo abriu mão dos seus próprios direitos para viver uma vida cheia do propósito de Deus. Ele foi chamado assim como eu e como você. Nós somos chamados para viver um propósito, mas eu preciso entender que eu tenho um chamado, propósito de Deus para minha vida, plano de Deus para minha vida. A palavra diz que os planos do Senhor, os pensamentos dele são mais altos e maiores do que os meus, que ele tem pensamentos de paz e não de morte. Um futuro promissor ele tem para mim e para você. Mas eu preciso entender qual é o plano, qual é o propósito. Para isso nós precisamos abrir mão. Quando o Elias foi chamar Eliseu para ser o seu sucessor, o seu aluno, vamos dizer assim, aprender as coisas com Elias. O que o Eliseu fez? Ele matou os bois, aqueles que ele trabalhava para lavrar a terra, e com a canga que os bois carregavam, ele queimou, ele pegou aquela lenha e fez um churrasco, vamos dizer assim, porque ele disse que ele não ia voltar atrás. Então eu preciso entender que Deus me deu dons, Deus me deu talentos que eu não posso enterrar, e que aquilo que Deus me deu é para servir o outro, é para ajudar o outro, porque nós fazemos parte de um corpo, do corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos os seus membros, e nenhum é mais importante do que o outro. Cada um precisa do outro, o dedo precisa da unha, a unha precisa estar aqui, né, posta no lugarzinho dela, o dedo na mão. Cada um tem o seu lugar. Não é o tamanho que diminui, né? Não. Cada um Deus criou com um propósito. Cada membro do nosso corpo, cada órgão do nosso corpo tem uma função, e assim nós somos dentro do corpo de Cristo. Cada um de nós, Deus chamou, Deus criou, Deus deu dons, talentos para que fossem usados em benefício do reino, em benefício do próximo. Não é meu. O talento que Deus me deu eu não posso enterrar, porque eu vou prestar conta para Deus se eu não usei ele. A vida que Deus me deu, ela não é minha, ela é dele. O sopro de vida é dele. Então eu vou prestar conta do que eu fiz, do que eu não fiz, do que eu deixei de fazer. A palavra fala que muita terra faltou ainda para ser conquistada pelo povo de Israel. Porque o povo perdeu 40 anos no deserto, que não pôde entrar na terra prometida. Por quê? Porque murmuraram, reclamaram, tinham uma mente escassa, eles não entenderam o propósito e o plano que Deus tinha para eles, um plano promissor. Deus tirou eles da escravidão do Egito,
da servidão para colocar eles numa terra que manava leite e mel. Saíram de lá com ouro, prata, joias, com armas. Eles não saíram de mão abanando. E com uma promessa, vocês vão ir para uma terra que mana leite e mel, que tinha o melhor. Aonde os espias que foram avistar a terra, 2 homens tiveram que trazer com uma estaca um cacho de uva pendurado de tão grande que ele era. Mas eles não conseguiram olhar isso, eles só conseguiram olhar para os gigantes, para a luta que eles iam ter que enfrentar, para as pessoas que eles iam ter que expulsar da terra. Não existe vitória sem luta. Eu vou lutar o tempo todo, o Senhor guerreia as minhas guerras, Ele é comigo. Então eu preciso entender que a batalha que se travou contra mim, ela é uma leve e momentânea tribulação que ela vai passar. Deus é comigo. Pode ser na tua saúde, pode ser na tua vida financeira. O sol nasce para o ímpio e nasce para o justo. Os problemas vêm para o justo, vêm para o injusto também. O problema vem para o cristão e vem para o que não é cristão. Então, todos nós vamos passar por dificuldades, lutas, tribulações, mas depende de quem está ao nosso lado. Quem guerreia a minha guerra? Quem guerreia as minhas guerras? Quem está comigo? O Senhor. Então eu descanso, eu lanço para Ele a minha ansiedade, deixo Ele cuidar de mim, deixo Ele me dar direção, eu deixo o Senhor me dar a palavra, me mostrar para que lado eu devo ir, que decisão eu devo tomar, se eu devo consultar alguém, conversar com alguém, me aconselhar com alguém. O Espírito Santo vai me mostrar com quem eu devo falar. Por quê? Porque Satanás vai tentar colocar dúvidas na mente. Satanás, se você for se aconselhar com uma pessoa errada, ela vai te dar uma instrução errada. Ela vai te dar um conselho torto. Se você for se aconselhar com uma pessoa do mundo, um exemplo, teu casamento não está bem. Aquela pessoa vai dizer, larga, tem tanto homem aí, tem tanta mulher aí, o que tu quer perdendo tempo? A pessoa do mundo vai dizer assim. Mas aquela pessoa que é de Deus, ela vai dizer, não, vamos orar. Isso é uma investida do mal. Em nome de Jesus, isso aí está repreendido, esse mal já passou, nós vamos orar, vocês vão conversar, vocês vão se entender. É diferente. Então observe o conselho que você está recebendo, as palavras que estão chegando aos teus ouvidos. Cuidado, porque isso pode minar o teu coração. A boca fala do que o coração está cheio, do que você está enchendo. O teu coração, a tua mente, o que você está dando espaço nos olhos, nos ouvidos, o que tem chegado ao teu coração. A palavra tem que estar aqui. Quando Deus disse para Josué, meu servo Moisés é morto, tão somente esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. Você vai fazer esse povo passar o Jordão? Ficar chorando ali não ia trazer o Moisés de volta, não ia resolver a situação e o povo ia ter que passar o Jordão. Alguém ia ter que levar. E Deus disse, é contigo. Não temas, eu sou contigo. E depois Deus disse para ele que não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Por quê? Quando nós estamos com o nosso coração e a nossa mente cheia da palavra, cheia da presença de Deus, nós não vamos deixar a nossa fonte ser contaminada. A palavra diz em todo tempo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes e as saídas da vida. A fonte, Satanás vai tentar contaminar ela, lançando dardinhos nos teus ouvidos, nos teus olhos. Satanás vai tentar fazer com que você fique inconstante, com que dúvida entre no teu coração. Por isso que Deus disse para o Josué, tão somente esforça-te, tenha bom ânimo, eu sou contigo. Coragem, não tenha medo, porque Deus sabia o que ele ia enfrentar. Deus estava alertando, medita aqui, não te afasta daqui, porque se você tirar os olhos daqui, da minha palavra, em outras palavras, era isso que Deus quis dizer para o Josué. Se você tirar os teus olhos daqui, você pode afundar. Você pode também não entrar na terra.
Você não vai passar o Jordão se você se desviar do meu propósito. Então, Josué seguiu o propósito que Deus tinha para ele e fez exatamente aquilo que Deus havia ordenado. Ele seguiu a instrução, mas ficou muita terra para ser conquistada. Ficou muita coisa para trás. E quantas coisas nós deixamos de conquistar na nossa vida, por quê? Porque nós não entendemos o propósito, o plano do Senhor. Quantas vezes nós tomamos decisões por nós mesmos, instruídos muitas vezes por pessoas erradas, influências erradas, más conversações que corrompem os bons costumes. Quantas pessoas estão se perdendo por más conversações, por fofocas, disseminações? Quantas pessoas estão saindo do caminho, deixando de correr a carreira que foi proposta porque estão tirando os olhos de Jesus, estão dando soco no ar, sem direção, dando soco no vento, não sabem o que estão fazendo, não sabem para que lado vão. Isso é muito sério, é algo muito perigoso. E Satanás está conseguindo cumprir o plano, matar, roubar e destruir. Satanás está conseguindo destruir sonhos, tirar pessoas do campo, da beira do caminho. Satanás está conseguindo fazer pessoas saírem da arena, fazer com que as pessoas parem de lutar, fazer com que elas parem de se preparar espiritualmente para as batalhas, para percorrer a carreira e combater o bom combate. Nós precisamos nos preparar como atletas, nós precisamos correr em direção do alvo que é Jesus, a nossa salvação. Não podemos permitir que ninguém roube a nossa coroa. Jesus disse: cuide para que ninguém roube a tua coroa. Vão se levantar situações, o inferno vai se levantar para tentar fazer você parar de correr a carreira que te foi proposta, para que você saia da beira do caminho, para que você vá para a beira do caminho, para que você pare de prosseguir para o alvo que é Cristo. Satanás está conseguindo fazer com que muitas pessoas esmoreçam na fé, dê ouvidos para o diabo, dê ouvidos para ele e estão saindo do lugar ao qual Deus chamou, do lugar aonde que era para aquela pessoa estar, permanecer, porque ali Deus queria honrar e abençoar ela, mas ela não deu ouvidos, ela não orou, ela não pediu direção. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida, nós precisamos pedir a direção de Deus. Se eu vou tomar uma decisão, eu preciso orar. Se vem algo aos meus ouvidos, eu digo: Senhor, se é teu, amém, se não é, deleta, exclui daqui. Coloca um filtro, que eu saiba ligar, que eu saiba discernir o que é teu e o que não é. Por isso que é importante nós termos comunhão com o Pai, intimidade, porque assim nós vamos saber discernir o que é de Deus e o que não é. Nós não vamos ser confundidos. Jesus disse: tende cuidados, porque vai ter falsos profetas. Vão vir falsos pastores, vão vir pessoas que vão tentar fazer com que você se afaste do caminho, dissemine uma mentira, com que venha falar algo para você, para que amanhã depois você fique sem rumo, sem direção, sem saber para onde ir, perdida, aí você fica vulnerável para que o diabo venha e te dê a rasteira que ele está planejando faz tempo. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, achando quem possa tragar. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só se sujeita à autoridade de Deus quem é humilde. Aquela pessoa que é humilde de coração. É aquela pessoa que se examina, que diz: Senhor, eu estou fazendo as coisas certas. Eu estou te agradando. Mata o meu eu. Quando João Batista disse: é necessário que eu diminua e que ele cresça, humildade. O meu eu não serve para nada, para nada. Por isso que ele disse: é necessário que eu diminua e que ele cresça. Eu preciso matar minha carne, matar as minhas vontades, para que a vontade do Senhor prevaleça na minha vida. Foi isso que Paulo fez. Ele viveu o propósito.
Ele abriu mão da vida dele para viver o plano, o propósito de Deus. E você, o que você tem feito? A tua vontade? O teu querer? Ou você está preocupado em estar no centro da vontade do Senhor? No Santo dos Santos. No Santo dos Santos hoje nós temos acesso. Longe do Santo dos Santos eu não sei mais viver, como diz aquele louvor. Davi disse, me alegrei quando disseram que eu iria à casa do Senhor. E quantas pessoas não têm alegria de ir na casa de Deus? Porque o diabo está conseguindo convencer ela de ficar em casa, de colocar ela na tristeza, deprimida, fazendo ela pensar um monte de coisa errada. Satanás age assim na mente. Renova o teu entendimento, renove a tua mente. Viva o plano, viva o propósito de Deus para a tua vida. Não se deixe enganar por más conversações. Não se deixe enganar. O diabo, vosso adversário. É ele que é o teu adversário. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra hostes e principados da maldade em lugares celestiais e contra os príncipes deste século. E o diabo usa pessoas. O diabo usa quem se deixa usar. O diabo usa pessoas para disseminar discórdia. Ele usa pessoas para contaminar. E isso é algo muito sério. Por isso nós precisamos vigiar, orar, quando nós nos deparamos com pessoas assim. Isso é algo muito sério. Eu lembro que a igreja que eu frequentava anteriormente, tinha uma senhora, né, que ela era uma pessoa assim, só pela misericórdia do Pai. Ela vinha, ela sentava nos bancos, ia conversando com um com o outro. Gente, ela era usada pelo diabo. Você não pensa que dentro da igreja não tem isso, porque tem. Ela sentava com um, ela falava uma coisa, ela se sentava no banco com o outro, um dia ela falava outra, e assim ela ia, disseminando, até que um dia uma obreira viu e foi falar com a pessoa que ela havia comentado algo. Aí nós começamos a observar a atitude dela, começamos a orar, levamos ao conhecimento do pastor. O pastor conversou com ela. Ela não aceitou. Foi que ela acabou saindo da igreja. Depois passou um tempo, ela voltou. Mas daí nós já sabíamos como ela era. E isso é um mal que age na vida da pessoa. Não é que, tá na igreja. Não, gente. A gente não está condenando, culpando. Mas era algo que ela deixava que dominasse ela. Era algo que ela se deixava usar. Mas depois, por último, quando ela retornou para a igreja novamente, nós vimos que ela já estava mudada. E continuamos em oração por ela. E continuamos orando por ela. Para que ela fosse liberta daquele espírito ali, que vinha para causar divisão, discussão, separação, intrigas dentro da igreja. E isso acontece, né? Isso pode acontecer dentro da nossa casa. O diabo pode usar alguém para tentar causar essas disseminações. Aqui eu dei o exemplo da igreja, mas no teu trabalho. Isso, o diabo sempre vai tentar usar alguém para tentar te desviar do propósito, do caminho, do lugar que Deus tem para você. Mas nós precisamos estar vigilantes, ter maturidade espiritual. Nós precisamos vigiar, porque sede sóbrios e vigilantes, é o diabo que é o nosso adversário. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então nós precisamos orar e repreender o mal que age na vida das pessoas. E não odiar aquela pessoa, mas repreender e expulsar o mal que age na vida dela, para que ela seja liberta, para que ela seja uma bênção na mão do Senhor. Então que você reflita sobre essa palavra, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração e que você prossiga para o alvo que é Cristo. Não tire os teus olhos de Jesus. Olhe, continue no caminho, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe somente para Jesus. O homem é falho, Jesus não. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu preciso olhar para Cristo. Se eu olhar para o homem, eu não fico em lugar nenhum.
Todos nós somos falhos, todos nós temos defeitos e buscamos o aperfeiçoamento, buscamos a santidade, mas não se afaste de Deus, não se afaste do Senhor. Ore por essa pessoa, interceda pela vida dela, para que ela seja liberta, para que ela encontre Cristo e que seja através da tua vida que ela tenha esse encontro com o Senhor. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, Pai. Que elas sejam edificadas, abençoadas, transformadas. Que a mente do Senhor, Pai, venha atingir, venha trabalhar na vida dela, que elas venham ter a tua mente, Pai, transformada, modificada, edificados no Senhor, que elas edifiquem a sua casa na rocha, Pai, que é a tua palavra, que elas não tenham edificado a sua rocha na areia, que qualquer dificuldade, qualquer vento forte que vir faça com que ela se derrube, que ela caia, mas que ela seja firmada na palavra, que ela tenha maturidade, espiritualidade, que ela olhe para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus.